Atenção, imprensa sem vergonha. William Bonner, sem vergonha. Vai ter seringa para todo mundo. É um mau caráter. Espera um pouquinho. William Bonner, por que teu salário foi reduzido? Porque acabou a teta do governo. Você tem que criticar mesmo. Manda ele tomar e fazer Quase 3 bilhões por ano para a imprensa e grande parte para vocês. Acabou a grana, né, Bonner? E outra coisa, que vergonha, você defende tanto salário igual de homem e mulher, né? Por que a Renata ganha metade que você ganha? Por que você não fala? Por que, William Bonner, você não fala de 1 bilhão e 700 milhões de reais roubado pelo seu patrão Marinho, de acordo com o doleiro Dário Messer? Vocês falam que eu não comprei a seringa agora, porque quando fui comprar, o preço dobrou. E se eu compro, eu vou falar que eu comprei superfaturado. Eu não dou essa chance para vocês. Não, o Brasil é um dos países que mais produz seringas. Não vai ter falta isso. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Pelo que eu sei. E essa pesquisa que eu faço na praia, né? Faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. Deixa a esquerda tomar primeiro, presidente. Depois a gente... Mas para quem quiser, em janeiro vai ter. Deve chegar está previsto chegar 2 milhões de doses agora em janeiro. O pessoal pode tomar sem problema nenhum. Bonner, você é o maior canalha que existe, né, Bonner? São canalhas. O tempo todo mentindo. Agora não me acusar de corrupto ainda, né? A não ser o grupo de jornalistas, coleguinha de vocês, o maior corrupto do mundo. Tá certo? Não me acusa de nada. Não falta a gente trabalhar, se empenhar. Um time de ministros muito bom. Se vocês começarem a pegar, pega o ministro meu, por exemplo, Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, pega quem os antecedeu, aqueles que antecederam a ele, veja o padrão de conhecimento, de entrega, né, de trabalho, e assim se pega qualquer ministro nosso. Mas é o tempo todo batendo numa tecla que, se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Globo derrama caos fazendo da pandemia carro-chefe em nome da defesa da saúde do brasileiro. Por que no período das eleições cessou o alarde? O vírus estava de férias? Não seja você mais uma ovelha no rebanho da acomodação. Fuja do marasmo improdutivo de gritos de protestos em redes sociais, dedos roucos de tanto berrar de locutor de rádio desligado. Abandone a inutilidade do universo virtual. Venha para o mundo real e mostre sua força utilizando ferramentas garantidas na Constituição. Participa de grupos da internet? Convoque os participantes para fazer o mesmo. Ser unido em causas coletivas. O Brasil precisa de você. Tire a bunda da cadeira e vá à luta. Saia do lugar comum. Não faça parte do grupo de brasileiro malandro ingênuo, bem intencionado, mas despreparado. Aquele que quer e sonha ser, mas não sabe como. O que sobra de vontade, falta de conhecimento. Se o brasileiro deixasse por segundos o universo virtual para conhecer as filigranas das leis no mundo real, encontraria o caminho das pedras. Número considerável vive de gritar fora Globo. Mal sabem eles, gritos não ecoam, não chegam a lugar nenhum. Diante do quadro atual, depois das impressões digitais espalhadas pela platinada ex-poderosa, qualquer cidadão tupiniquim, inclusive o mais humilde, pode e deve processar a Globo exigindo indenização. A verdade é de conhecimento público. Na ânsia de ser sempre a number one, esmagar a concorrência, a Globo se tornou uma máquina de fazer dívidas. Sempre gastou acima da sua capacidade, acima da sua arrecadação.
Mas até Bolsonaro chegar a Brasília, ela vivia de generosas contribuições dos governos federais. Sempre aparecia alguém para socorrer naquele pior momento. E a dívida, a dívida só fez crescer. A dívida se tornou impagável. Para ter uma ideia, o patrimônio da empresa, que não é pequeno, não supre, não consegue cobrir o valor devido. Quando o Bolsonaro assumiu, ele deixou claro: só renova a concessão em 2022 se Globo pagar o que deve ou fazer uma proposta de intenção de pagamento que convença o governo. Enquanto o patriarca Roberto Marinho ainda comandava a companhia, existia uma certa credibilidade, pois se via no gestor um amor pela empresa, cuidado com a qualidade do produto oferecido pela empresa e o desejo de manter a empresa sempre dentro de patamares aceitáveis de saúde financeira. Com a morte do Dr. Roberto Marinho, os filhos assumiram um verdadeiro desastre. Logo ficou claro, a intenção da nova diretoria não era cuidar da empresa, e sim de sugar tudo o que a empresa poderia oferecer. Delegaram poderes, colocaram no comando pessoas de atitudes duvidosas em todos os sentidos, abriram mão daquele controle rígido de qualidade e a Globo se tornou uma torre de Babel, com cada diretor tentando impor à sociedade a sua forma de ser, pensar e viver. Enquanto isso, a família Marinho pegava para si o que podia, mas sempre em espécie. E vendo o tamanho do rombo financeiro, passou a investir no seu patrimônio pessoal, mas não aqui no Brasil. Não. O dinheiro dos Marinhos, todo mundo sabe que está lá fora. A intenção de pular da barca quando o pior acontecer está claro até no contrato social. Ou vocês acham que a Globo está no nome dos Marinhos? Não. A Globo está no nome de um conselho administrativo que comanda a empresa, conselho esse que tem como presidente um Marinho, ou seja, a família manda, mas não responde. Na hora que o Titanic afundar, eles pegam a pastinha e vão embora, sem ter que prestar contas para ninguém. Ah, mas quem que vai prestar essas contas? O Laranjal. Assistir Globo hoje exige estômago. Sempre o mesmo dramalhão. Até chorar eles choram. Globo hoje é uma carreta com 60 toneladas ladeira abaixo. É um trem desgovernado.
é um Titanic se aproximando do iceberg. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, irá colidir com Bolsonaro. E ela sabe que irá desencarregar, que irá sobrar numa curva e irá naufragar. Ou seja, a Globo respira por aparelhos, está com os dias contados. E dizer que a empresa exagerou na sua obsessão desesperada de tentar desestabilizar e derrubar Bolsonaro seria minimizar a atitude. A Globo apelou. Perdeu totalmente o rumo. Primeiro, por estar agindo contra o relógio. E segundo, porque os diretores ali colocados não têm a formação e a competência necessária para tentar procurar atalhos inteligentes para desviar da crise anunciada. Jornal Hoje, Maju Coutinho. Rir para não chorar. Classificar de ridículo seria menosprezar o ridículo. A mocinha se superou. Não se limitou a repetir o que o patrão manda. Deu um toque pessoal. O picadeiro, com a chegada da criatura, recebeu o glamour do inusitado. Paixão e vela preta para já combalida a credibilidade do jornalismo da emissora. Ao término do jornal, lave a televisão. Ela está suja de sangue. Para sobreviver, Globo abriu mão da dignidade. Às vezes a gente pergunta, né? Se os marinhos estão com o futuro das próximas 10 gerações garantido, por que não saíram com elegância? Por que essa ganância de pegar quanto mais puder? Ninguém entende, mas também não estamos aqui para entrar nesse rumo da prosa. Primeira diferença percebida foi que a programação abriu mão da verdade, da moral. O que vale é impor princípios que só determinados grupos étnicos, religiosos, comportamentais, etc, etc, e tais, consideram certos. Ou seja, eles montam a grade em benefício próprio. E fora isso, nós chegamos no jornalismo. E aí a aberração tomou conta. Informação, notícia, foi para segundo plano. Começamos a ver uma militância promíscua, descarada e declarada em favor da volta de pessoas de governos passados que garantiam a extravagância global. Chegamos então no ponto que deu origem a esse vídeo. A Globo abriu mão do jornalismo. Os jornalistas rasgaram os seus diplomas. Ela apenas faz propaganda negativa contra o governo. E nesse fazer, crimes são cometidos. Eu vou citar um exemplo. O jornal Hoje, do dia 8 de dezembro de 2021. A âncora, sabidamente uma socialista assumida, antipatizante do governo atual, e uma pessoa que faz de tudo para crescer na sua carreira, veiculou uma, entre aspas, notícia. Por que, entre aspas? Porque o jornal Hoje apresentou
opiniões de partidos de oposição, partidos de esquerda, partidos que estão em clara campanha já visando as eleições de 2022 e procurando de todas as formas desestabilizar o governo Bolsonaro. Então, em todas as opiniões que eles colocaram em destaque, letras garrafais no vídeo para milhões de brasileiros assistirem, eles colocavam claramente que a pandemia do coronavírus é assassina, está matando milhares de brasileiros e o culpado é Bolsonaro. Não vou entrar aqui no mérito se você concorda ou discorda. Não. Mas o que diz o bom senso, a lei, o moral, o caráter, o respeito à notícia? Toda vez que um meio de comunicação for veicular publicamente opiniões, não notícias, opiniões, que possam denegrir a imagem de pessoas jurídicas, ele tem primeiro que comunicar com antecedência ao alvo que tal matéria irá ao ar. E a Globo não comunicou ao governo Bolsonaro que iria expor publicamente opiniões de PT, PSOL e PSDB. E governo não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. Então, a Globo não cumpriu o determinado. Ou seja, crime. Pode ser enquadrado como calúnia, difamação, injúria, veicular notícias sem procedência, ser cúmplice de acusações sem provas, fazer política, campanha, militância fora do prazo estabelecido e autorizado. Enfim, crime. E além disso, a Globo intensificou, ela massificou as notícias do coronavírus, com a nítida intenção de desestabilizar e impor pânico, caos. Então vamos lá. Primeiro, os números anunciados não são comprovados. É só analisar óbitos de anos anteriores com óbitos de 2020, fica claro que o número de óbitos no país não aumentou, só aumentaram os mortos de Covid-19. Em outras palavras, ou estão atestando morte pelo vírus para pessoas que morrem de ataque cardíaco, de dengue, de malária, enfim, de outros males, ou o vírus matou as outras doenças. Então, claramente, os números não são comprovados. E eles dizem que vem de um consórcio de meios de comunicação, mas que esse consórcio é composto apenas de empresas que claramente, assumidamente, combatem o atual governo. Em outras palavras, notícias sem embasamento jurídico. E com esse tipo de atitude, eles instalam a instabilidade nos lares brasileiros. Eles colocam uma realidade de uma crueldade acima do que realmente é. Então, considerando esses dois pontos, veicular opiniões negativas sobre uma pessoa jurídica sem avisar com antecedência que irá realizar esse tipo de procedimento, daria direito a Bolsonaro, ao governo, de processar a emissora. E instalar o caos, o pânico e transmitir notícias sem fundamento técnico que avalie uma possibilidade de ser verdade
é notícia falsa, é fake. É tirar a estabilidade da sociedade brasileira em nome de uma militância política. Então, o cidadão, o chefe de família, por mais humilde que seja, tem sim o direito de processar a empresa, pedir indenização por danos. Baseado em quê? Poxa, baseado em umas centenas de itens constantes na nossa Constituição. Então você que assiste esse vídeo, procure o seu advogado, procure um advogado. Ele é quem escolherá no que irá embasar o processo contra a empresa. E detalhe, causas coletivas, além de serem mais baratas, elas têm um efeito maior. Então procure amigos, familiares, entre na internet, forme grupos, entrando todos num processo só. Com um agravante, de repente uma causa coletiva dessas, sendo ganha, pode servir de jurisprudência. O que é isso? É o veredito dado contra a companhia. Nessa causa, pode valer automaticamente para todas que estão em andamento. Ah, mas o STF não vai autorizar, não vai aprovar, vai inocentar a Globo. Ah, porque não vai partir da primeira instância. Ah, porque tem a política. Ah, porque... A gente sabe de tudo isso. Mas com o pipocar de processos coletivos, nem os mais empenhados juristas em defender o fim do governo Bolsonaro e a sobrevida da Globo terão como se justificar legalmente e dar um veredito favorável à companhia, porque as provas estão aí. As impressões digitais são muitas. E não adianta nem a alegação de quem apoia a companhia, ou até mesmo de advogados, que televisão é livre-arbítrio. Se não está satisfeito com a programação, basta desligar ou mudar de canal, porque, primeiro, quem tem um pouco mais de dinheiro, que a minoria da população, não tem a opção de um canal fechado, de uma Netflix, enfim, de programas de qualidade. Então, se obriga a assistir a Globo. E segundo, a Globo usa uma concessão. Então, ela tem, sim, que respeitar certas exigências de comportamento. E terceiro e mais importante, a Globo veicula publicidade tentando cativar espectadores, ou seja, propaganda enganosa. Então, em resumo, é isso. O brasileiro está empenhado, quer mudar o país, está gostando dos rumos que o país está tomando com o atual governo, mas fica muito em internet, muito mimimi, ai, fora Globo, ai. Isso não adianta. Isso só dá audiência para redes sociais. Hora de ir para a prática. Hora de se unir, entrar na justiça, causas coletivas, com bons advogados e pedir indenização para a Rede Globo de televisão. Porque o que ela está fazendo contra o atual governo, contra a sociedade brasileira como um todo, contra os lares dos cidadãos, é crime. Crime previsto em lei, e ela tem que pagar pelo crime cometido. Esses são os fatos. Agora é com você. Deixar de ser internauta e se tornar um cidadão. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. Assunto encerrado e ponto final.